A Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção de conhecimento e formação de lideranças políticas, que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo como forma de gestão. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br. Olá a todos, eu sou Eduardo Fayet, da Fundação da Liberdade Econômica, e este é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Sejam todos bem-vindos. O nosso podcast de hoje falaremos de um tema muito importante para todos nós e para o nosso país: privacidade de dados e o futuro. Como que isso vai acontecer no futuro, né? Quais são as novas diretrizes e tecnologias. E para falar sobre o assunto, convidamos Antônio Canavieira, entrevistado da Fundação da Liberdade Econômica. Antônio é atual subsecretário de Tecnologia da Informação da Casa Civil do Governo do Distrito Federal. Com mais de 25 anos de experiência, atuou à frente da Gerência de Tecnologia do Conselho Federal da OAB Nacional por 17 anos, sendo responsável por diversos e grandes projetos de âmbito nacional. Possui expertise para a elaboração de políticas e governança para a área de tecnologia da informação. Amplo conhecimento em tecnologia corporativa e de consumo, com alta experiência em gestão, engenharia de software, cloud computer, banco de dados, compliance, governança e especialista em segurança. Antônio, é uma satisfação recebê-lo aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Seja bem-vindo. Olá, Eduardo. Muito obrigado pelo convite. Espero que seja um momento muito proveitoso para nós, para todos, da Fundação da Liberdade Econômica e seus ouvintes. Antônio, legal. Tua presença aqui sempre é uma satisfação para nós. E esse assunto sempre é muito importante, né? Afinal de contas, privacidade, proteção de dados são aspectos que todos nós temos que cuidar hoje em dia. Considerando aí o mundo em constante transformação, qual será o futuro da privacidade e proteção de dados, na tua visão? Na minha visão, temos uma necessidade de consciência coletiva da nossa sociedade de que, primeiro, privacidade é muito importante. É muito importante para nós porque interfere diretamente em nossas vidas. Privacidade, então, surgiu no passado desde então, no passado, como um direito nosso. Século XVIII, século XIX, o primeiro entendimento que se teve, né, quando surgiu o termo privacidade, foi que isso seria um direito nosso de ficarmos a sós, ou seja, isolados. Né? Com o passar do tempo, nossos novos entendimentos surgiram e no final da década de 90, para início dos anos 2000, nós tivemos cenários novos com o surgimento da internet. Eu não sei se você se recorda, alguns vão se recordar, que são desta época. Nós tivemos um momento onde houve o surgimento do correio eletrônico e nós fomos assoberbados de spams, etc., propagandas que não nos interessavam, inclusive. Nós tínhamos um universo já nos incomodando, que já era a nossa ausência de privacidade chegando. Então, nós tivemos um segundo momento com nome e e-mail sendo utilizado. A gente conseguia ir ali na esquina comprar base de dados vazadas facilmente, mas base de e-mails. Isso sem controle algum, né? Com o surgimento já de Web 2, redes sociais, um universo maior de tramitação de informação, nós passamos por uma nova fase, um novo momento, que o entendimento de que dados pessoais ou informações a nosso respeito não seriam só os nossos nomes, os nossos CPFs, os nossos nomes da mãe, nome do pai, também os nossos cliques, as nossas passagens, nosso comportamental na rede também vai ser avaliado, está sendo avaliado. Né? Nós temos hoje um universo à nossa volta de informação sendo gerado e sendo catalogado. Então, essas informações que são nossos likes, nossos cliques, nosso rastro virtual que nós deixamos aí na internet, ele está sendo consumido
avaliado e isso forma um perfil, digamos, sei lá, uma identidade digital nossa. Essa identidade digital nossa, ela vai interferir diretamente em nossas vidas, ou seja, vai decidir por nós. Serão feitos julgamentos a nosso respeito, ou seja, os seguros serão precificados após essa análise do nosso perfil. Então, não são só fotografias mais que serão consideradas, não é só mais a nossa renda, mas o nosso comportamental no mundo digital. Se a gente paga a conta de telefone no dia correto, tendo dinheiro em conta, se nós doamos sangue ou não. Então, nós seremos julgados por essa massa de informação gigantesca que a gente gera em N plataformas, ou seja, tudo no mundo digital será considerado a nosso respeito. Interessante. Antônio, uma questão antes até de entrar em outras questões aqui que eu tenho, que a gente estava conversando até aqui antes, né? Existe uma diferença entre privacidade e proteção de dados. Seria importante se pontuar rapidamente qual é essa diferença. Privacidade é um direito nosso, ou seja, nós temos um direito de privacidade, ou seja, desde o início da nossa Constituição, artigo 5º, nós temos, todo cidadão tem direito à intimidade e à privacidade. Ela não pode, nossa intimidade não pode ser revelada, nem nossa privacidade. E proteção de dados é uma necessidade gerada pela privacidade, ou seja, todo esse arcabouço tecnológico de segurança aplicada nos ambientes para que os dados não vazem, pode ser considerado proteção de dados, né, aplicada. Interessante. E desse ponto de vista, quais são os aspectos mais importantes para a privacidade e proteção de dados, né, nas relações entre o setor público e privado, que sempre é uma questão, né, que a imprensa, as pessoas ficam em dúvida e tal. Nessa relação, como a privacidade e proteção de dados se comporta? Bom, a iniciativa privada ela vai ter que cumprir todo, né, esse arcabouço legislativo que a LGPD prevê. Então, seja a atuação como controlador, como operador, obrigações vão ter que ser cumpridas. Então, hoje, o governo, para licitar, faz exigências do tipo, eu preciso de um CNPJ com mais de 10 anos, eu tenho, né, uma série de requisitos a serem cumpridos. Então, se a iniciativa privada não tiver as certificações exigidas, ou seja, os comprobatórios de que esse nível de maturidade foi alcançado, tanto em cybersecurity para proteger dados e tanto a legislação prevendo privacidade e proteção de dados, não vai poder ter relações com o governo, né, se você não tiver esse nível de maturidade alcançado. Quer dizer, com o LGPD. Quer dizer, com a questão da privacidade e proteção de dados, essa relação público-privado, com o setor privado, né, ela passa a ter uma regulação e uma aplicação dessa regulação importante e, portanto, que vai gerar aí obrigações dos dois lados. Perfeito. A conformidade com a LGPD, ela vai ter que ser comprovada, né? Esse nível de maturidade tem que ser comprovado e estabelecido nas relações. E aí, entrando mais especificamente na LGPD, né, como que a Lei Geral de Proteção de Dados, para todos saberem, né, o que é, a gente fala na sigla aqui, né, Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, auxilia empresas e pessoas na proteção de dados pessoais. Como que ela auxilia? Que tipo de apoio, né, que a lei dá nessa proteção dos dados pessoais a todos? Eu vejo como LGPD uma oportunidade de alcançarmos esse nível de maturidade e nos protegermos como sociedade. Voltando à primeira pergunta, né, eu acho que ela é um complemento da primeira, onde a gente fala de qual será, né, o futuro da privacidade e da proteção de dados, ratifica a importância de que nós temos que ter esse entendimento, de que é importante privacidade e como isso interfere em nossas vidas. Não é só como antigamente, no século XVIII, XIX, que nós tínhamos a necessidade, passamos a entender a necessidade de estarmos sós.
né, de termos a oportunidade de ficarmos sozinhos, isolados. Mas que, dado informação ao seu respeito, não é só nome, CPF, nome do MAI, nome da mãe, todo esse conjunto de ações que você promove deixando rastros, ou seja, cliques, likes, stories, fotos, tudo que você faz na internet. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem para garantir, inclusive, digo eu, a democracia. Né? Se nós não tivermos controle de como essas informações são utilizadas, o escândalo Cambridge Analytica trouxe isso à tona. Quando você não tem controle disso, você não tem normativos em cima disso, você tem o caos aplicado. A Lei Geral de Proteção de Dados ainda não alcançou esse nível de controle, esse nível de maturidade, mas já é o início. É preciso que haja responsabilidades maiores com o uso dessas informações. Quando a gente já não para pensar como está o nosso perfil, o nosso social digital, né, perante essas plataformas que a gente utiliza, né? A gente não imagina, será o que pensa o Facebook da gente? Né? Será o que ele imagina que eu sou? Eu digo Facebook porque nós temos aí um universo muito amplo. O que a gente imagina, o que o TikTok pensa da gente, o que o Instagram pensa da gente, o que esses algoritmos das seguradoras que nos pontuam, nos classificam de acordo com essa quantidade de informação que a gente gera, né, pensa da gente, ou monta esse score da gente. Então a LGPD trouxe toda essa oportunidade de normatização de tudo isso, de controle de uso de tudo isso. Esse universo de informações, se mal utilizado, isso pode ser catastrófico. A gente já entendeu isso, né? Todas as nossas informações, elas já estão vazadas. Né? O cidadão brasileiro, ele precisa entender que todas as nossas informações, inclusive se você tem arma, se você doa sangue, qual é o seu tipo sanguíneo, quais são os seus vizinhos, quem você gosta, quem você menos gosta, quem você é próximo, quem não é. Então, é preciso que a gente entenda também que quanto mais, por exemplo, Eduardo, quanto mais sei sobre você, mais poder sobre você. Né? Então, quanto mais eu tiver entendimento da sua vida, da sua pessoa, do seu perfil, mais poder sobre você eu vou ter. Então, a Lei de Proteção de Dados, ela trouxe essa oportunidade de proteção e de trazer essa responsabilidade para as empresas, para as instituições, de nos proteger as nossas informações. E o que você está dizendo me faz pensar que há uma grande responsabilidade das pessoas individuais de como elas se comportam atualmente, né, nos sistemas, nos softwares, nas redes sociais e etc. Né? Quer dizer, você ter uma estratégia e um cuidado com a sua imagem ou com a sua reputação, né, para usar uma palavra mais técnica, é muito importante. Então não podemos fazer o que queremos e o que dá na nossa cabeça, né, usando uma expressão popular, nas redes sociais, porque isso pode gerar algum problema. Pode gerar, sim, e com certeza vai gerar. O que nós não podemos é hackear a nossa imagem. Né? A gente não pode hackear a nossa reputação no mundo digital. Não é para sairmos daqui paranoicos, nunca mais clicarmos em nada, mas a consciência de que todo esse rastro digital que a gente deixa pela internet, ele será considerado e será utilizado para tomadas de decisões a nosso respeito. Então, um sim e um não, ou um desconto maior ou menor, ou valores exorbitantes ou não de cara, poderá ser dado de acordo com essas avaliações que serão feitas por algoritmos, que considerarão 1000 pontos ou mais de observação a nosso respeito. Então, não é só mais um registro que a gente deixa num sistema para conseguir um serviço, mas é tudo e absolutamente tudo que fazemos, falamos no mundo digital, na internet, em qualquer plataforma, em qualquer ambiente. Isso poderá, inclusive, gerar uma avaliação de risco da gente, né? Exatamente. Você pode ser considerado bom ou mau pagador, ou propenso a doenças ou não, e por aí vai, né? Ou seja, você pode até
não receber ou receber, né, ter acesso a políticas públicas. O consumo dessa informação por parte do poder público ele é muito importante para que a gente não erre ao conceber políticas públicas. Perfeito. Antônio, para a gente fechar aqui o nosso papo, muitas pessoas, especialistas, tal, afirmam que a segurança da informação não é custo, é um investimento, né? Esse é um conceito diferente, né? Investimento é aquilo que vai te dar um retorno no futuro. Você concorda com isso e por que você, se concorda, né, acha também que é um investimento a segurança da informação? Cybersecurity hoje é pauta do alto executivo. Não era, mas hoje haja vista a quantidade de prejuízos, né, e enormes cifras sendo perdidas, ou seja, quanto vale uma grande rede atacadista parada por uma hora, né? Ou seja, então, segurança tem sido pauta de reuniões dos altos executivos já há algum tempo. Então, algumas empresas, inclusive já TI, ocupa cargo de diretoria juntamente com o presidente, secretário, etc., né? Deixou de ser custo e investimento já há algum tempo, justamente por isso, porque já existe até um ROI calculado. As empresas que investem em cybersecurity, que demonstram essa robustez, que cuidam dos dados dos seus clientes, eles conquistam também a confiança deles. Então já existe um ROI calculado, ou seja, tudo que você investe em cybersecurity, ele retorna para você. Então, e o curioso, já existem até formação de segurança, de cybersecurity para executivos. A coisa que até muito pouco tempo você não conseguia traduzir isso para uma linguagem, né, mais possível, né? Ou seja, a linguagem tecnológica, principalmente cybersecurity, sempre foi um universo muito fechado, né? Os técnicos. Não é trivial, realmente, mas uma das minhas funções, inclusive, é traduzir isso dessa linguagem mais complexa para uma linguagem executiva para que todo mundo entenda a necessidade disso. E além da necessidade disso, é muito simples hoje, muito fácil você conseguir, através de gestão de riscos, uma série de coisas, você demonstrar a necessidade disso e também um cálculo de um ROI, ou seja, né, da quantidade de clientes a mais que a gente vai ter ali, se você demonstrar que cuida bem dos seus clientes e que traz aquilo tudo de uma forma muito segura. Muito interessante. Antônio, muito obrigado pelas suas palavras, pelas suas reflexões. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui. Espero ter sido muito produtivo a todos nós. Um abraço aos teus ouvintes e a toda a Fundação da Liberdade Econômica. Obrigado, Antônio. Espero que todos tenham gostado desse episódio com o tema Privacidade de Dados e o Futuro. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, @FLEEconômica, e no Twitter, @FLEBrasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Eduardo Fayet e esse foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.